Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão USP, o novo programa de entrevistas da TV USP de Bauru durante esse período da quarentena por conta da Covid-19 em que estamos fazendo home office, teletrabalho. Nossa primeira entrevistada é a professora Marília Busalaf. Ela é docente da FOB e recentemente teve um episódio da Covid-19 em sua família. Seu marido Cláudio ele ficou internado com a forma grave da doença, mas felizmente foi curado. Ele teve alta e a professora inclusive enviou um vídeo para a nossa equipe que mostra o momento emocionante que ele sai do hospital, inclusive é homenageado com uma salva de palmas. Vamos rever esse vídeo antes de começar a bater um papo com a professora que já está aqui conosco. Estou com dívida eterna com vocês. A gente só pode perguntar que Deus continua para vocês tanto bem que vocês fizeram para gente. Estamos aqui conectados com a professora Marília, que vai contar um pouquinho pra gente dessa luta aí contra a Covid que ela e a família dela travaram. Professora, muito obrigado de ter atendido a gente hoje. Eu que agradeço, viu, Vitor? Vitor, então, tudo começou com uma viagem do meu marido para São Paulo, nos dias 16 e 17 de março, que foram uma segunda e terça-feira. Aí ele fez uma reunião com uma pessoa que estava disse que estava gripado e que a filha tinha voltado recentemente da Itália. E essa pessoa, depois da reunião, a pessoa com quem ele fez a reunião foi confirmado que teve o Covid. Então a gente acha que ele contraiu nessa reunião, apesar de que ele também ele ficou 2 dias em São Paulo, né? Então naquela época não tinha tanta restrição ainda e ele acabou indo almoçar no shopping. Então não dá para saber precisamente se foi daquela pessoa, mas tudo indica que foi em São Paulo. Aí ele voltou para Bauru na terça-feira, dia 17, e trabalhou normalmente ao longo da semana e começou a ter sintomas na tarde do dia 21, que era sábado. Ele ficou muito indisposto e depois ele começou a ter febre, né? Isso durou o final de semana todo. Na segunda-feira a gente estava preocupado porque como ele teve infarto há 10 anos, ele faz parte do grupo de maior risco de ter complicações. E aí a gente entrou em contato com um amigo médico e ele indicou para a gente fazer uma tomografia de tórax. Certo. Na segunda-feira, dia 23. Nessa tomografia já apareceram as lesões do tipo vidro fosco, que são características de quadros virais, né? Não são específicas de Covid, mas indicam uma infecção viral. Mas ainda em estágio bem inicial, e como ele não tinha ainda falta de ar, que é o que indica ir para o hospital, a gente continuou em casa por enquanto. Mas, assim, a febre não melhorava, chegava momentos que a febre chegava próximo de 40 graus, e aí eu não podia dar mais medicamento antitérmico, porque não tinha dado tempo. Eu tinha que ficar fazendo compressas na cabeça dele, né, na testa, para conseguir baixar até chegar ao horário do outro medicamento. E aí, na quarta-feira, 2 dias depois da primeira tomografia, a gente fez uma nova tomografia para ver se a lesão tinha progredido e conseguimos uma consulta com o Dr. Edson Carvalho de Mello, que é o infectologista, e ele nos atendeu lá no próprio hospital da Unimed, certo, porque ele não estava atendendo em consultório e nem a domicílio. E aí levamos a segunda tomografia e tinha havido um discreto aumento da área ocupada por essas lesões, mas ainda isso por si não era algo que indicasse a internação ainda. Certo.
Mas também ele colheu exames de sangue do Cláudio, porque a gente estava lá no hospital da Unimed, né? E aí ele já tinha algum acometimento hepático e renal. Alguns marcadores hepáticos e renais estavam alterados. E aí, por conta do Cláudio ser grupo de risco, ele achou melhor já fazer a internação. Foi um momento muito difícil para mim, particularmente, porque a gente não pode ficar junto com o paciente, né? Então, eu tive simplesmente que deixá-lo lá com o celular, que era a única maneira que a gente podia se comunicar. Então, isso foi muito difícil. Eu lembro que quando eu voltei para a cidade, né, que o hospital é na estrada, foi uma sensação de vazio muito grande, porque parece que você está deixando a pessoa lá, né? Então, essa sensação é muito ruim. Mas não tem acordo, assim, a gente não pode ver, nunca, durante esse tempo todo, eu pude visitá-lo no hospital. Então, ele ficou internado, né, nesse dia 25, mais por precaução naquele momento até do que por necessidade, porque ele não tinha ainda dispneia, falta de ar, que é a indicação para procurar hospital, né? A principal indicação é essa. Porque a gente sabe que 85% dos casos se resolvem em casa mesmo. Sim, sim. Né? E a ideia de procurar o hospital só quando existe dispneia, que indica um quadro mais avançado, é justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, né, com algo desnecessário. Mas ele ficou. Ele ficou bem, isso era uma quarta-feira, primeiro dia de internação, mas aí chegou no domingo, ele estava se sentindo muito mal, muito fraco, ele me ligou e falou, eu estou me sentindo fraco demais, com uma febre muito alta, e aí passou um tempo, o plantonista me ligou e disse que achava melhor entubá-lo, para não ter depois que fazer essa intubação às pressas, com menos tempo e né, para agir com mais risco. E aí ele foi intubado no domingo às 6 horas da tarde, justamente no momento que eu estava rezando o terço, todos os dias nesse horário, né, às 6 horas, foi o horário que ele foi intubado. E depois, a intubação já nos avisaram que não era uma coisa rápida, que geralmente são no mínimo 10 dias, entre 10 e 14 dias é o tempo médio que demora para o paciente recuperar e ser extubado. Então, a gente estava já esperando, né, que ia ser algo demorado. E na intubação ele recebeu também, no dia da intubação, um corticoide, que é outro tratamento que está sendo discutido bastante, porque enquanto alguns acham que é muito bom para controlar o processo inflamatório e imunológico, outros acham que reduz a capacidade imune do organismo e, portanto, diminui a capacidade de combater o vírus. Certo. Mas a gente pesou os prós e os contras, conversamos com os médicos e foi decidido, então, que ele recebesse uma dose apenas do corticoide. E também ele começou o tratamento com a cloroquina, hidroxicloroquina, desde o dia que ele deu entrada no hospital, desde o dia 25. Ah, já começou desde a hora que ele deu entrada no hospital. Desde a hora que deu entrada. Isso com o consentimento dele, da família, né, professora? O uso da cloroquina tem o consentimento dele e da família. Existe um termo, né? Eu tive que ir lá no hospital assinar um termo, porque não existe ainda evidência, né, científica suficiente. É um tratamento que se chama, nas publicações, de uso por compaixão, porque não existe ainda nada específico comprovadamente eficaz contra aquela doença, então se tentam tratamentos que possam ter algum efeito, né? Eu, particularmente, nesse caso, tem cientista que é muito relutante, mas eu não penso assim. Eu acho que se existe um tratamento disponível que pode ter um bom efeito e não existe outro tratamento, eu acho melhor você arriscar um tratamento que pode ter algum efeito do que não fazer nada. E
desde que seja feito um monitoramento cardíaco bem feito, porque um dos maiores efeitos colaterais é provocar arritmia, então ela pode ser usada com segurança. Professora, no caso do Cláudio, a senhora citou que ele teve um infarto há cerca de 10 anos, né? Ele teve um infarto. E tem essa situação ainda. Ele não teve nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral. Inclusive, ao longo de todo o quadro dele, de evolução da doença, o único órgão que nunca foi afetado foi o coração. No comecinho ele teve alteração em marcadores hepáticos quando ele foi internado, logo quando ele chegou no hospital, e em marcadores renais, mas na internação eles conseguiram estabilizá-lo. Assim, depois de 2 dias, os marcadores hepáticos e renais já estavam ok da internação. Entendi. Então a internação foi, mesmo sem ele ter dispneia naquele momento, ela ajudou a organizarem, né, esses órgãos dele que estavam apresentando já alguma disfunção. Professora, a senhora como pesquisadora, a senhora trabalha com bioquímica, né? Eu acredito que varia muito caso a caso a história da cloroquina, né? Precisa da indicação do médico e precisa ainda de pesquisas, né, para comprovar essa eficácia, né? Precisa de pesquisa para comprovar a eficácia. A maior crítica, né, quem mais defende a hidroxicloroquina é aquele grupo da França, de Marseille, e eles lançaram primeiro um estudo pequeno, com um pequeno número de casos, resultados muito positivos. Depois, mais recentemente, um estudo maior, com um número bem maior de casos, inclusive de pacientes com idade avançada, mas eles, como acreditam muito na hidroxicloroquina, não tinham um grupo controle que não recebeu a hidroxicloroquina. Certo. Então, muitos cientistas relatam, né, que o segundo estudo não acrescentou muito em relação ao primeiro, por não ter um grupo controle. Mas se você, tem uma base na literatura que chama Clinical Trials, que é uma base onde todo mundo que vai fazer uma pesquisa clínica, na hora em que define o protocolo, cadastra esse protocolo nessa base. E a gente tem já quase 300 estudos clínicos em andamento, e testando a hidroxicloroquina, os antivirais, como o Remdesivir, e aqueles outros que são combinados, né, que são os 2 que são usados para HIV. Então, eu imagino que ainda esse ano a gente tenha mais evidência científica, né? No nosso caso, a gente também não sabe se foi apenas a hidroxicloroquina que fez efeito, né? Porque o Cláudio recebeu vários tratamentos, além dela, recebeu o corticoide também, recebeu antibióticos, que foram variando ao longo do quadro da evolução da doença, né? Conforme a necessidade. Então, depois que ele foi entubado, ele teve uma melhora, assim, no primeiro e segundo dia após a intubação, teve uma redução de febre, teve uma diminuição de um marcador inflamatório, que é a proteína C reativa, mas aí depois de 2 ou 3 dias, voltou a febre e voltou a proteína C reativa a aumentar. São muitos picos, né, professora? Os relatos são esses, né? Picos de melhoras e pioras, né? Picos de piora. E aí o infectologista colheu amostras para ver se tinha outros micro-organismos, né? E ele encontrou infecção por Staphylococcus aureus. E aí ele trocou o antibiótico, né? E junto com isso também, o infectologista decidiu usar um medicamento que é chamado tocilizumab. Ele é muito usado para artrite reumatoide e ele é um imunossupressor, porque na evolução do Covid, nos primeiros 7 a 10 dias, que existe, o nosso organismo geralmente ele já combate o vírus. E aí as lesões que acontecem depois de 7 a 10 dias no organismo, nos diferentes órgãos, são por conta de reações autoimunes, ou seja, o próprio hospedeiro produz anticorpos porque o sistema imune fica trabalhando muito mais do que ele deveria. Sim. E isso acaba atacando os órgãos, né, o pulmão, os rins, o fígado, o coração e assim por diante. E aí eu acho que essa foi a decisão mais acertada do médico. O tocilizumab, ele é
inibidor do receptor de interleucina 6. A interleucina 6 é um dos maiores mediadores da resposta imune que existe. E aí, uma vez que a interleucina 6 se acopla no receptor, desencadeia uma série de eventos e aí começam a ser produzidas moléculas que vão atacar o organismo. E aí, realmente, eu acho que esse medicamento tirou com a mão a doença do Cláudio. Porque no dia seguinte, ele recebeu esse medicamento no domingo, o domingo que abriu a Semana Santa. Eu não lembro exatamente o dia que era, mas era no domingo. De novo, ele tomou o medicamento às 6 horas da tarde, que é o horário que eu sempre rezo o terço. Então, é uma coisa que me marcou muito, porque eu sou muito devota de Nossa Senhora. Bom, professor, então a senhora estava falando que nesse momento a senhora teve mais tranquilidade, né? Ficou mais tranquila, né? Muita tranquilidade. E no dia seguinte, os exames todos já começaram a melhorar, a febre ia diminuindo, a proteína C reativa caindo, o marcador, ele estava com alteração hepática de novo, ele começou a ter, né, e isso também foi tudo melhorando, e aí o médico disse que iriam começar a diminuir a sedação para tirá-lo da intubação, e isso aconteceu na quinta-feira, na véspera da Sexta-feira Santa, né? Que é um momento muito difícil também, bastante crítico, é muito comum o paciente ser desentubado, depois ter que ser reentubado, e as primeiras 24 horas de evolução após a extubação são cruciais, e ele passou muito bem por essas 24 horas, muito tranquilamente, e de forma que depois de 24 horas, na Sexta-feira Santa, o médico me chamou por uma mensagem de vídeo e colocou o Cláudio para falar comigo. Ele já estava no quarto. Então, em 24 horas que ele saiu, que ele passou bem pela extubação, ele já foi para o quarto. E aí, então, daí até a terça-feira, até a alta, né, ele ficou se recuperando, né, para poder voltar para casa um pouco mais forte. E ele foi se recuperando para poder vir para casa, o que aconteceu na terça-feira passada. Terça-feira, então, ao todo, dia foram 14, 20 né? dias. Terça-feira, dia 14. Dia 14, uma data isso. duplamente especial para a senhora, então, né, professora? Duplamente especial. E é engraçado que eu sempre conversava com o médico dele, o Dr. Edson, eu falava, Dr. Edson, dia 14 é meu aniversário. O maior presente que eu poderia ter seria ter ele de volta conosco em casa, né? E as pessoas falam que a palavra tem poder, e eu acho que tem mesmo, porque eu falei tanto isso, acho que toda vez que eu conversava com o médico, eu falava, Dr. Edson, ele tem que voltar para casa, é meu aniversário. E isso realmente aconteceu, né? A senhora, como pesquisadora, pensa em desenvolver algum estudo para tentar ajudar a esclarecer um pouco nessa questão da Covid-19 em Bauru, professora? Sim, o estudo que a gente está delineando, porque eu tenho um estudo muito interessante, que foi um estudo com os primeiros 5 pacientes que tiveram Covid na França. Certo. São todos pacientes de origem chinesa. Um era residente mesmo da França e os outros 4 eram turistas. E aí eram 3 homens, 2 mais jovens, se eu não me engano, na faixa entre 30 e 50, e um mais idoso acima de 70. E 2 mulheres também mais jovens. E apesar de ter um número amostral muito pequeno, o que me chamou muita atenção nesse estudo foi que eles observaram 3 padrões diferentes de evolução da doença. Certo. Por exemplo, as 2 mulheres, elas tinham uma carga de vírus no início dos sintomas muito alta, e essa carga diminuiu rapidamente e elas não precisaram nem de intubação. Foram liberadas rapidamente. Os 2 homens, eles tiveram uma piora dos sintomas por volta entre o 7º e o 10º dia, apesar de terem uma carga viral já baixa nesse período, e tiveram que ir para a intubação. E o outro senhor mais idoso,
de mais de 70 anos, a carga viral dele se manteve sempre elevada, ele veio a óbito no 14º dia, e a carga viral dele sempre foi alta a ponto de ser detectado vírus no sangue e em outros fluidos. Então, eles falaram que há 3 padrões distintos de evolução da doença, né? Então, dependendo, eu não sei, ninguém sabe ainda o que exatamente guia isso, se é só a idade, se é a experiência imune que seu organismo tem, o estado inflamatório do seu organismo, ou alguma outra coisa que pode mudar o curso da doença. Então, a gente quer estudar exatamente isso. O nosso planejamento é incluir os pacientes do hospital estadual que ingressarem em junho e julho, que é o que a gente está planejando a princípio, porque ainda a gente precisa de ter a aprovação do comitê de ética, essas coisas. Ao final do estudo, o que a gente espera? Entender a evolução ao longo do tempo no mesmo paciente, o que vai mudando, né, de quando o paciente entrou na semana seguinte, na semana subsequente, assim por diante, e como também, dentre esse rol de pacientes que vão ingressar nesses 2 meses, a gente vai ter casos distintos, de evolução distinta, casos leves, casos severos e casos críticos, a gente vai também ver o que tem de marcador diferente entre esses 3 tipos diferentes de evolução que possam levar a gente a entender melhor a evolução da doença e também propor novos alvos terapêuticos para as fases específicas de evolução. Então, mais uma contribuição da FOB, mais uma contribuição da FOB no combate a essa pandemia, né, professora? Sim, o professor Carlos já está dando uma contribuição fantástica, né, realizando os exames, né. Professora, para a gente finalizar a nossa conversa, foram 21 dias de internação, né, salvo engano, 11 entubados, né. 11 entubados. Que mensagem que a senhora passaria aí de todo esse momento conturbado que vocês passaram? Que mensagem que a senhora gostaria de deixar? Eu queria deixar a mensagem de que nesses momentos difíceis, só mesmo muita oração é capaz de manter a gente tranquilo e ajudar o paciente a recuperar. E eu falo oração não só da gente, da família que é próximo. Tinha grupos de pessoas diferentes que oravam pelo Cláudio, de diferentes religiões. Então, tinha espírita, tinha católico, tinha evangélico. Todo mundo me escrevia, falava que estava orando. Às vezes, pessoas que eu fazia tempo que eu não via, escreviam, dando força, falando que estavam orando. E eu acredito que esse conjunto de orações é que fez um milagre na vida do Cláudio e na vida da nossa família toda, né? Como eu te falei, eu fiquei muito tranquila nesse período. Claro, teve 2 ou 3 momentos que eu me desesperei, que eu chorei, que eu fiquei assim, mais para baixo, mas eu sempre me mantive muito confiante por conta dessa comunicação que a gente tem com Deus, né? E eu acho que isso é fundamental. E também uma mensagem muito importante é que para a gente entender o que realmente importa na nossa vida, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em trabalhar, conquistar coisas diferentes, mas não tem a vida de uma pessoa que a gente ama, não tem preço, né? Então, o que é realmente importante é a saúde, é a família, e se isso estiver bem, todo o resto vai ser consequência. E também para a gente se cuidar, né, professora? Esse isolamento também, né, eu acho que é fundamental nesse momento. Vocês passaram isso na pele, sabem a força dessa doença, né? Todos nós aqui em casa contraímos a doença. Todos nós, porque ela é altamente contagiosa, né? E a gente ficou... Isso foi uma coisa muito difícil. O Cláudio estava lá doente, a gente tinha que ficar preso em casa. É um trabalho até psicológico muito grande, né? Para você não entrar em parafuso até, né, Vitor? Mas por isso que eu te falo que a oração é muito importante. E as pessoas têm que se conscientizar mesmo que isso é importante, que se não for assim, a gente não vai conseguir controlar a doença, o sistema de saúde não vai conseguir absorver os casos
precisa e é realmente necessário. Professora, queria mais uma vez agradecer por a senhora ter nos atendido, desejar melhoras aí, boa recuperação para o Cláudio e para toda a família. Obrigada, Vitor. Um grande abraço, professora. Outra, obrigada. Obrigado eu. O Conexão USP de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.